Glória a Deus. Que maravilha estar na presença de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Que Deus possa falar grandemente conosco, você que está em casa, também que Deus abençoe a sua vida, que você possa receber do melhor de Deus. O Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas, aqui na Church, palavras grandiosas, um tempo muito abençoado de avivamento. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre o avivamento. Porque uma igreja avivada, o que é uma igreja avivada? Uma igreja avivada é aquela igreja que está alinhada ao propósito de Deus. E o alinhamento gera avivamento. Esse é o tema da mensagem desta noite. Alinhamento gera avivamento. Porque o avivamento somente virá quando nós estivermos alinhados com a presença de Deus. Porque quando nós não estamos alinhados, nós não conseguimos ser avivados. E o que é isso? E o que precisa para isso? Antes de acontecer um avivamento coletivo, é necessário que aconteça um avivamento individual. Um avivamento dentro de nós, um avivamento dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro da nossa vida. E eu quero ler com você a palavra que está lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 17. Nos últimos dias, nos últimos dias, diz Deus, derramarei no meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então, o que é avivamento? O avivamento é o fogo de Deus onde havia morte. Porque quando nós falamos de avivamento, nós sempre pensamos assim, que é só aquela parte onde eu fico avivada, eu vou pular, eu vou orar em línguas. É isso também. Mas para o fogo vir, ele atinge onde há morte. Por isso que eu comecei falando que um avivamento coletivo, ele somente acontece quando há um avivamento individual. E para isso nós precisamos o quê? Ter arrependimento, ter direção. Porque não basta nós sabermos e começarmos um caminho, mas nós temos que saber para onde nós estamos indo. Porque a pior coisa para um ser humano é estar fazendo aquilo que não é o propósito de Deus. Então, para que nós possamos ter esse avivamento individual nas nossas vidas, nós temos que crer no sobrenatural. A palavra de Deus, lá em Lucas, vamos colocar Lucas 1:41. Lucas 1:41, eu quero ler com vocês. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito e exclamou, do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Essa palavra, ela fala um pouquinho do sobrenatural. Como assim ela fala do sobrenatural? Porque quando Maria encontrou-se com Isabel, as crianças ali no ventre, elas se encontraram. Jesus com o João Batista, a voz que clama no deserto com o verbo que se fez carne, se encontraram. Aquele que prepararia o caminho se encontrou com o caminho, a verdade e a vida, que era Jesus. Então, nessa passagem, já fala como Deus começou já a fazer o sobrenatural. Como Ele estava mostrando o sobrenatural poderia acontecer, que o sobrenatural não depende de circunstâncias, mas depende da nossa entrega, da nossa fé, depende da nossa disposição em Deus, em tudo aquilo que estamos entregando, nos colocando. E o Senhor, Ele te escolheu como filho, Ele te escolheu como um avivalista nessa terra. E não, nós vamos aprender um pouquinho sobre aquilo que nós temos que fazer para ser avivados.
E eu quero falar sobre 3 pontos com vocês nessa noite. Pontos importantes para viver o avivamento. O primeiro ponto é a visão. Nós temos que ter visão sobre todas as áreas da nossa vida, porque a visão precisa ser apontada para o céu. Quantas vezes nós temos visão sobre a nossa família, sobre a nossa carreira, sobre a nossa profissão, mas muitas vezes a visão não está alinhada com a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus, ela fala lá em Gênesis 11, do 3 ao 9, sobre a Torre de Babel. Eles estavam construindo a cidade e havia uma torre que chegaria até o céu. E isso iria trazer fama, porque imagina, uma torre daquele tamanho, é algo que ia se ver de longe. É algo bonito, a intenção era boa, mas na verdade não estava no propósito de Deus. Então tudo aquilo que nós fazemos, que nós planejamos, mas que não está na visão de Deus, que não está no coração de Deus, vai te roubar do propósito. Então muitas vezes a intenção é boa, mas será que é o propósito de Deus? Então estar alinhado, viver o processo para que nós possamos chegar aonde Deus quer, é de suma importância. E ali naquele momento, Deus não se agradou. E aí vieram línguas, cada um com uma língua, houve uma confusão entre os povos. E os povos se espalharam. Por quê? Confusão. Muitas vezes, amados, o diabo não vai precisar te tirar da igreja, mas quando ele coloca um crente, um cristão, em espírito de confusão, você começa a viver o inferno na sua vida. Mas que nessa noite toda a confusão da sua vida seja retirada em nome de Jesus. Que todo o espírito de confusão. Então parecia algo bom, parecia algo bonito, mas foi algo que trouxe confusão. Era algo que não estava alinhado com a vontade de Deus, com aquilo que Deus queria. Porque a palavra de Deus diz assim: o nosso coração faz planos, mas a resposta vem de quem? A resposta precisa vir de Deus. Então não adianta eu fazer muitos planos para a minha vida. Não adianta se não tiver segundo o coração de Deus, o propósito dele. Então a visão, nós temos que estar na visão de Deus. Nós temos que enxergar com os olhos do Senhor. E olha a diferença da visão com propósito. Nós vamos ler lá em Atos, no capítulo 2 mesmo. No versículo 1 fala assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Em Pentecoste, o próprio Deus construiu os caminhos. A língua da confusão na Torre de Babel dispersou o povo, mas a língua do propósito do Senhor, o batismo do Espírito Santo, trouxe alinhamento, trouxe graça, trouxe poder. Então nós somente vamos ser avivados, transformados, quando houver esse arrependimento, quando houver a visão segundo o coração de Deus, quando houver a nossa rendição. Porque quantas vezes nós temos dificuldade de nos render. E por conta do quê? Por conta daquilo que nós carregamos. Nós carregamos, eu estava falando nessa semana, aqui no Cura, na aula, do Rema, sobre o orgulho. Então quantas vezes o orgulho,
Cria-se uma muralha em nossa volta e nós temos a dificuldade dessa rendição para nós entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu preciso transformar a minha mente no entendimento da palavra. Eu preciso permitir que o Espírito Santo traga essa transformação, mas há um passo. Por quê? Porque o reino é movimento. Então eu preciso me movimentar em direção à vontade de Deus. Enquanto você ficar parado e não se movimentar ao propósito dele, o avivamento não vai chegar. Porque o avivamento não é pular, é gritar. Mas o avivamento é quando você deixa Deus tocar no mais profundo do seu ser. E a transformação de dentro para fora, a transformação na sua casa, a transformação na sua mente, no seu coração. Mas precisa haver esse eis-me aqui. Precisa haver essa transformação. Precisa haver esse renovo. Enquanto a confusão estiver no meio, enquanto a fofoca, a intimidação estiver no meio, enquanto a murmuração estiver no meio, você vai carregar e repetir ciclos na sua vida. Por isso que nós estamos aqui para aprender aquilo que Deus quer trazer do céu para nós, para que possamos ser transformados e através de nós sermos cheios do Espírito e transbordar na vida de outras pessoas. Tudo aquilo que transborda deixa marcas. Tudo aquilo, imagina um copo aqui de água, se colocar mais água aqui, vai fazer o quê? Transbordar. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Transbordar, te encher da unção. Porque tudo que transborda, você vai passando e vai deixando marcas por onde você passar. Então não deixe que a intimidação, que a confusão, que aquilo que é estranho, aquilo que parece belo, não deixe que a torre de Babel, aquilo que traz fama, aquilo que traz muitas vezes prazer para o seu ego, falar mais alto. Mas se alinhe à visão de Deus nessa noite. E lá no Pentecoste nós sabemos que foram tantas vidas batizadas no Espírito, tantas almas ganhas, porque tudo aquilo que está no propósito vai ter resultado. O segundo ponto, alinhamento de mentalidade. O primeiro é visão, o segundo é alinhamento de mentalidade. Eu preciso ter uma mente cativa ao Senhor. Tudo começa na mente. Então tudo aquilo que você alimenta, cresce. Tudo aquilo que você alimentar, vai crescer dentro de você. Então nós temos que ter um alinhamento de mente, porque se a minha mente ela está conectada aos céus, eu não tenho uma mentalidade de fuga. O que é isso, mentalidade de fuga? É quando eu fico tentando fugir o tempo todo. Eu fico em meio às crises, aos problemas, fugindo o tempo todo da realidade, daquilo que Deus quer para a minha vida. Você é filho, escolhido, eleito e amado para um propósito. Só que a mentalidade de fuga vai fazer você muitas vezes fugir. Dentro da sua mente vai vir, você não consegue, você não é bom o suficiente. Volta, recua, vai para trás. Mas nessa noite Deus está te dizendo, permanece. Permanece, eu quero te dar visão. Eu quero te dar uma mentalidade, uma mente transformada. Eu quero trazer para a sua vida uma nova história. E um exemplo de mentalidade de fuga era o povo no deserto. 40 anos, murmuração, andando em círculo. Porque ao invés deles estarem preocupados com o novo que havia para ser construído,
Eles estavam preocupados com o passado. Eles estavam olhando para trás. E quando nós olhamos para trás, para as cebolas do Egito, não tem como haver uma reconstrução. Eles estavam aprisionados. A mente deles ainda estava escrava. E como nós vamos ter a mente de Cristo se nós insistimos em permanecer no passado? Nós vivemos uma geração com muita informação, mas pouca revelação de Deus. Então que a nossa mente, ela possa ser trazida nessa noite, que ela se encontre com a mente do Senhor e você se permita: Deus, me transforma, eu quero viver esse renovo, eu quero ser avivado, eu não quero mais viver nessa prisão que eu vivo, porque eu quero ser um avivalista, eu quero ser um libertador, eu quero ser um transformador de vidas. Ei! Oh, Jesus! Se conecte com Ele. Nós nos conectamos nesse mundo da tecnologia com tantas coisas, e às vezes nós não nos conectamos com a presença dEle. E é um tempo de busca. É um tempo de busca, como eu comecei lendo a palavra, nos últimos dias. O que é os últimos dias? Nos últimos dias. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito. Nos últimos tempos haverá um avivamento, mas esse avivamento começa de dentro para fora. De dentro para fora. Ele não vai vir de fora, mas ele vai vir de dentro de você. E vai ser através de você. É em nós para ser através de nós. E outro exemplo que eu quero dar sobre a mentalidade, o alinhamento de mentalidade, é sobre Noé. Nós sabemos que ele passou muitos anos construindo a arca. A Bíblia não fala exatamente, alguns estudos falam que pode ser 100, 120 anos. Ele passou construindo porque ele tinha uma palavra para isso. Então, ele estava cumprindo o quê? Um propósito. E o dilúvio, diante do dilúvio, o propósito da arca era o quê? A sobrevivência. Só que depois que acabou o dilúvio, o propósito de Noé mudou. O propósito dele era o quê? A reconstrução. Então imagina para Noé, que passou tantos anos construindo uma arca, e depois ele teve que sair dessa arca, porque terminou o seu propósito. E Deus te diz nessa noite: da onde você tem que sair? Da onde já terminou o seu propósito que você não sai? Eu preciso que você reconstrói um tempo novo. Eu preciso que você reconstrói uma história nova. Eu preciso que você reconstrói. Eu preciso que você reconstrói. Só que muitos ainda querem viver na arca. Já passou. E nós temos que entender e ter discernimento dos tempos e estações. Os ciclos vão mudando. A vida com Deus é movimento. Nós vivemos de ciclos. Nós estamos terminando um ciclo aqui nessa igreja, estamos indo para uma nova estrutura, e glória a Deus por isso, porque o reino tem que crescer. E às vezes, talvez alguns têm no seu coração: ah, mas eu queria ficar aqui, mas eu gosto daqui. Gente, não sei nem porque eu estou falando isso, mas é o Espírito Santo. Mas Deus está mandando te dizer nessa noite: para com esse espírito de escassez, em nome de Jesus. Cresce, o reino é crescer em todas as áreas, é se movimentar. Se o propósito acabou, tchau, fecha a porta, vai para o novo. Para
de ficar se lamentando pelo que passou. Ah, mas aquela época era boa, mas aquele tempo era bom. Ah, mas quando eu vivia isso. Ah, mas quando o culto era tal dia. Ah, mas quando o tema era esse. Acabou, vive o novo e você vai crescer e fluir naquilo que Deus tem. Em nome de Jesus, oh Pai. Quem tem mentalidade de fuga, de passado, está sempre tentando sobreviver. Mas quem vive de propósito está pronto para reconstruir. Esteja pronto para reconstruir. Esteja pronto. E o terceiro ponto: visão, mentalidade. E o terceiro ponto que nós temos que estar alinhados para o avivamento: identidade. Deus chama você como você está, por quem você é. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele não deixa você como você está. Ele te aceita, mas Ele quer te transformar. Identidade. Nós precisamos saber quem nós somos. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, nós vamos por qualquer influência, por qualquer palavra. Qualquer palavra que é dita faz você se entristecer, faz você voltar atrás, faz você desviar do seu propósito. E o seu propósito é único. Então você precisa saber quem você é. E eu quero dar um exemplo de Abraão. Abraão é chamado para ser pai de multidões, mas ele já tinha uma idade avançada e sua mulher era estéril. Mas o Senhor tinha um propósito para ele. E talvez você pense assim: eu não tenho propósito, eu não tenho mais idade, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo. Mas o propósito é você saber quem você é em Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, não importa o tempo, não importa a idade, Ele vai te usar da forma e no tempo que Ele tem para você. Mas talvez você está aí pensando assim: eu não tenho identidade, pastora. Mas se você não tem, o Senhor, Ele quer moldar a sua identidade. Talvez um dia alguém te disse que você não era, que você não conseguiria. Alguém distorceu a sua identidade. Mas a sua identidade é de filho. Você é filho de Deus. Você é amado. Deixa Deus reconstruir a tua estrutura. Onde há fragmentos, talvez seja nas suas emoções, talvez seja no seu psicológico, mas deixa Deus te moldar. E comece todos os dias a dizer: eu sou filho, eu sou filha, e Deus tem um propósito para mim. Deus quer restaurar a sua identidade de filho. Talvez um dia você não teve um pai, mas Ele é o seu pai. Então, para nós chegarmos a um avivamento coletivo, nós precisamos primeiro, em nós, é mudar a nossa visão, é mudar a nossa mente, é assumir a nossa identidade de filho de Deus. Como que nós seremos lembrados? Como a geração moderna, como a geração da igreja de paredes pretas, da calça rasgada? Nós somos uma geração moderna, porque nós podemos modernizar sem mundanizar. Mas nós não podemos ser lembrados somente por isso. Nós temos que ser lembrados como a geração que gera frutos de avivamento. Vou falar de novo. Nós temos que ser lembrados como a geração que gera frutos de avivamento. Ei! Amém. Aleluia. E avivamento, amados, ele não é estético, ele é genético. Oh, glória! Quando Deus pega alguém, Ele não deixa como está, Ele quer te transformar. Não é estético, não é somente a estética, é o seu coração. Então se abra para Ele. Os 2 dias mais importantes da nossa vida
é o dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos o nosso propósito. E Deus quer te levar a esse propósito. Ele quer levar a nossa igreja a esse propósito. Oh, Jesus. Fique de pé no seu lugar. Para que você gere frutos de avivamento. Aleluia, Jesus. Quando você entende quem você é e se posiciona no lugar certo onde Deus te quer, tudo começa a mudar. Então tenha visão, tenha uma mentalidade diferente, transformada, e tenha identidade. Quando nós caminharmos nesse processo, nesse avivamento individual, nós vamos conseguir viver o avivamento coletivo. E eu profetizo isso sobre a sua vida nessa noite. Talvez você chegou aqui e você fala: pastor, eu não tenho força para viver esse avivamento individual. Mas eu quero viver esse avivamento e quero fazer parte do avivamento que está chegando. Ei! Então, se você deseja de todo o seu coração, se você quer ser alinhado, avivado, caminhar cada dia mais no profético, no avivamento, dê um passo de fé nessa hora. Eu quero te chamar aqui na frente, que nós queremos orar pela sua vida. Talvez você vai vir aqui e você não vai conseguir nem falar com Deus, mas a sua atitude de vir, quando você toma uma atitude, é um ato profético. E a sua atitude, ela mostra o posicionamento e a rendição do seu coração. Oh Jesus. Oh Espírito Santo. Oh, aleluia, Senhor. Ministra sobre essas vidas nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Oh, Pai, quebra as estruturas, ó Deus. A resistência, ó Deus, muitas vezes da mente. Começa a renovar a mente agora, com a transformação. Oh, transforma, Pai. Que haja um renovo de mente, que haja visão. Em nome de Jesus, abra os olhos espirituais. Abra os olhos espirituais em nome de Jesus, Pai. Abra os olhos, abra os olhos agora, Pai. Em nome de Jesus. Tira essa pessoa dessa prisão, Pai. Dá identidade agora. Oh, ele não tem identidade, porque um dia ele foi abusado. Oh, em nome de Jesus, liberta agora. Tira desse cativeiro em nome de Jesus. Muda agora, Deus. Toda batalha na mente, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, transforma agora. Traz um novo tempo para aqueles que estavam presos no passado. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz de novo, Deus, reconstrói. Que a identidade seja alinhada ao teu coração. Nós queremos viver um avivamento, mas que ele comece dentro de nós, que ele comece dentro da tua igreja, dentro de cada vida que aqui está. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sopra, Espírito, sopra. Sopra no mais profundo, Deus. Aonde não havia vida. Porque avivamento é vida. É vida onde não havia vida. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra. Ei! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ei!
Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor. Oh, que seja em nós para ser através de nós. Que através desse ato de fé, que hoje possa haver transformação, possa haver o sobrenatural em cada vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar.